Hello, hello, guys! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo. E hoje a gente vai analisar um pouquinho do inglês do Afonso Padilha e pegar algumas dicas. Bora pro vídeo! Mas e tu experimenta, tu treina falar? Não tem nenhuma vez, ainda. Bem pouquinho. Tem bastante. Sou bastante travado. Mas tu tem vergonha? Tenho vergonha de. Tem vergonha. De errar, de não saber o que tá fazendo. Então eu prefiro ouvir mais do que falar. Eu não consigo desenrolar falando, não. Vou lá, vou tentar desenrolar. É porque, cara, assim, você não tem que falar perfeito. Não, sei disso. Eu sei que não tem que falar de perfeito. Mas é porque eu tenho medo de não falar nada. Porque é o seguinte, quando eu vou falar inglês. Mas se você falar umas palavras soltas, Já consegue, É. já consegue. Ó, eu fui num restaurante, eu queria tomar uma América, agora que a gente foi, primeiro dia, queria tomar uma América Breakfast lá. Uhum. Breakfast, o que é o bacon, a panqueca, coisa que a gente vê nos filmes. Beleza, ninguém quis ir comigo, fui sozinho. Pelo menos um checkpoint, né? Pro Afonso Padilha. A maioria das pessoas, quando vão falar a palavra breakfast, geralmente mandam breakfast. Isso aí ele já pegou. Dá pra ver que ele já estuda inglês há um tempinho, né? Breakfast. American breakfast. Breakfast. Se você tem essa pronúncia, breakfast, procura corrigir ela, ok? E manda aí o seu breakfast. Break. Pega o seu breakfast. No iHope. Tem que ir no IHOP. É. Aí, International House of Pancakes. é exatamente isso aí, já falei até errado. The International House of Pancakes. Vocês viram aí que eles mandaram pronúncia diferente para o mesmo restaurante, né? A pronúncia correta é IHOP. Essa palavrinha, né? House of Pancakes. É a abreviação de House of Pancakes, fica H-O-P. Então seria a pronúncia hop. Hop. Como é que eu sei disso? Eu vou pedir até para a produção escrever aqui, né? Tem essa regrinha do E mágico. Olha, se você não sabia dessa regrinha do E mágico, anota aí para você ficar sabendo. Quando eu tenho a palavrinha na, por exemplo, né, que significa não, a gente manda com essa pronúncia como se fosse um O, com acento agudo para a gente, né? Na. Tá vendo? Na. Agora, se eu coloco um E no final dessa palavra, vira note. Acontece que quando eu coloco o E mágico, a vogalzinha passa a ter o não som fonético, mas o som que ela tem dentro do alfabeto. Então, not, que era uma palavra para mim, vira note. A mesma coisa acontece com a palavrinha hop. Se eu não tenho o Ezinho no final, ela tem esse som de A, que é o som vocálico da letra O. Agora, quando eu coloco o E, ele passa a ser hold. Isso acontece com outras palavras também. Por exemplo, eu tenho aqui a palavrinha cut. Apareceu aí? Esse é um dos sons vocálicos que a letra U tem. Cut. Agora, se eu adiciono um E no final, esse U vai passar a ter o som que ele tem dentro do alfabeto. E aí, passa-se de cut para cute. Olha o som. Cute. Outro exemplo, eu tenho a palavrinha hug, abraço. Você não conhece esse vocabulário? Anota aí. Hug. Hug. Se eu coloco a letra E no final, a palavrinha hug passa a se tornar huge, de enorme, imenso, huge. Pasmem, olha só que interessante, né? E isso dá pra gente fazer com todas as vogaizinhas, tá? Se eu coloco o E mágico no final, a palavra passa a ter o som que ela tem dentro do alfabeto, alright? Interessante isso daí, né? Anotem! Então vamos lá, The International House of Pancakes, a gente chama de IHOP. Errado, viu? Não, é isso mesmo, é IHOP. E aí eu fui. Cheguei lá, sozinho, eu falei, pô, vou falar inglês, né? Vou tentar, porque eu já estava estudando desde de janeiro até o dia que a gente foi, que foi final de agosto. Falei, né, 8 meses estudando, não é possível que eu seja tão burro que eu não vou conseguir tomar um café. Spoiler, é possível. Sim, quando você achar que você não é burro, lembre-se que você tem um... o que você sabe da sua burrice é a ponta do iceberg do quanto você é burro, tá? E eu tô falando sobre mim e talvez até sobre você. E aí eu tô lá no restaurante, chamei o waiter, menu. Chamei aqui o waiter, garçom, waiter. Waiter. Uma coisa eu já tenho. Tem transvogais com som de aranha. Arame, tá vendo? Waiter. May I see menu, please? Posso ver o cardápio? Até aí tá tranquilo. Aula básica, né? Você vai escrever menu, please, olha lá. May I see menu, please? Posso ver o... Sim, eles usam may, né? May I see the menu, please? May I. Até interessante, né?
A gente veio falar um pouquinho sobre o can I e o may I. O may I é mais educado para a gente falar posso, estou pedindo a sua permissão para isso, né? May I see the menu, please? May I? May I? Vocês vão ver muito com can I também, né? Mas o can é mais para uma parada de habilidade. I can ride a bike or I can't ride a bike. You see? May I? May I go to the bathroom, please? Posso ir no banheiro, professora? Professora, may I go to the bathroom, please? Pedindo a sua permissão para isso. Muito em série você vai ver o may I come in? Posso entrar? May I? O cardápio, até aí tá tranquilo. Aula básica, né? Do negócio. Aí ele trouxe o menu para mim e ficou parado do meu lado, assim. E aí eu fiz, good morning. My name is Afonso. I'm from Brazil. My favorite color is gray, que é o que eu aprendi aqui. Falei, nice to meet you. E esperei ele falar nice to meet you. Não falou, eu fiz ok. Bad education. E voltei. Very education. Very education. O inglês dele é bem brasileirado, né? Muito educado, como se fosse uma ironia, né? Só que ele usou a palavra education. Education não tem nada a ver com a pessoa ser educada ou não, né? Claro, o Afonso Padilha tem só o basicão, ele já vem falando aí, né? O basicão do inglês. Education é sempre relacionado à escola, tem a ver com a escola, because the school educates you. A escola que te educa, né? Quando eu quero falar que a pessoa é polite, educada, ou unpolite, eu vou usar essas palavrinhas aqui, ok? Polite, educado. Unpolite é o oposto, né? Unpolite. Vamos lá. O cardápio. E ele ficou parado do meu lado. E eu tenho um negócio que eu tô no Brasil e eu tô escolhendo alguma coisa, o garçom tá perto, eu já fico meio, mano, tô atrapalhando o trabalho dele, ele podia estar atendendo outra mesa. E aí eu acabo pedindo meio na pressão. Imagina inglês, tentando ler inglês, e aí eu nem sou dislexo, mas eu virei naquele dia, que as palavras começou a fazer assim, ó, dentro do cardápio, pra dançar em inglês. Assim, e eu acho procurando no American Breakfast. Aí achei 3, tinha 3, eu só queria 1, queria 3, tem 4 do American Breakfast. Aí eu não sabia qual American Breakfast. Aí eu falei, pô, vou perguntar pro garçom, que aí eu pratico meu speaking. E ele vai responder, eu vejo meu listening como é que tá. Eu fiz, waiter, can I help me? I don't understand. Can I help me? Eu posso me ajudar? Talvez por isso que o garçom ficou meio assim, né? Can I help me? A gente teria que substituir essa palavrinha I pela palavrinha you, né? Can you help me? Can you help me? Pode me ajudar? Can you help me? Can you help me? Olha só, deu uma bugada aí, né? Mas quem nunca? Cara, quando você tá nervoso, você gagueja, você confunde as palavras. É normal isso acontecer no começo, tá, galera? Então, se você erra um pouquinho, se você bagunça, se você... Não se preocupe, isso acontece com todo mundo, né? Nós, meros mortais. Até com o Afonso Padilha, é engraçado a gente ver uma pessoa contando o ponto de vista dela, porque a gente até se identifica, quem nunca, né? Foi conversar com um gringo, deu uma bugada, ou com um amigo que fala inglês. Ai, Jesus Cristo, me ajuda aqui. Quem nunca? What are the ingredients comes in this dish? Eu fiz, de boa. Can you help me, please? Understand? Aí ele começou a falar pra caralho. Aí ele fez assim, ó. Ele bufou no meu pescoço. Aí eu já fiquei nervoso. Eu fiz, please, can I help me? Please, can I help? Aí ele olhou e fez, this dish is American breakfast. One, two, one. Empathy and volunteer and war. Send one and send the war. War doesn't taste and one send the war. This comes about to and it's pretty see one send one. Yeah, it's a boy say and one say and this it will say what's up. Oh. Gente, é muito engraçado porque é a perspectiva que a gente tem mesmo, né? O que esse cara tá falando, pelo amor de Jesus Cristo? É a sensação que a gente tem. Sincerely, I don't understand nothing. But if you... But, aquele but bem pesado que eu falei para vocês, tá vendo? But. De preferência que vocês tirem o som desse tema do but, né? Que já dá mais essa ideia de um inglês com quilometragem rodada. But, você vê que a pessoa ainda não tem muito, né? Muito contato com o inglês. I don't understand nothing. You speak one bit slowly, maybe I understand. Can I help me? Slowly? Aí ele olhou e fez.
This dish is coming in the soul. Ele começou a falar rápido Alto. e alto. E eu comecei a falar, no tal, no tal. Slowly, slowly. E ele, Aqui tem uma confusão do Afonso Padilha no inglês que é muito comum, né? Porque a gente imagina que toda vez que a gente vai falar a palavra alto, sempre vai ser tall, tall. Porque tall significa alto, né? Mas sempre quando eu vou usar o tall, é para estatura. Quando eu quero falar que uma pessoa é alta, né? You are tall, but I am short. You are tall, but I am short. Você é alto, mas eu sou baixo. Tall é o contrário de short, né? Se ele quisesse falar alto de som, de música, a gente vai usar a palavra loud, loud, ok? Loud, que significa alto, de volume, né? Tinha até uma música do Black Eyed Peas que rolava, né? Pump it louder, mais alto. Speak louder, fala mais alto, que vem dessa palavrinha loud, loud. Beleza? Ao contrário de low, baixo, né? Loud, alto, low, baixo para volume. Aqui ele usou corretamente a palavra slowly, né? Vagarosamente. Você pode falar vagarosamente um pouco mais devagar, please. Slowly, que vem da palavra slow. Slow é devagar, né? Slowly, vagarosamente. Só que o cara falava alto, né? Ele não falava devagar, ele falava alto. Oh my goodness. Entraríamos em pânico com certeza, né? Oh my goodness. você vai, eu no, tal, no. E ele gritando e eu no. E as pessoas no restaurante tudo falando, this is retarded, ele é, com certeza. E eu tentando, no, eu muito retarded. E ele falando cada vez mais rápido. Muito retarded, ele pegou a palavra retarded e transformou com o ED aqui, né? Como retardado, jogando no passado. Jesus Christ! Olha só, eu quero saber se vocês já passaram por uma situação dessa, de tentar conversar em inglês com um gringo, com o seu chefe, com alguém, e entrar em pânico, né? E ficar essa bagunça toda. Comenta aqui para eu saber da sua história. E aí eu tenho um negócio, quanto mais nervoso eu vou ficando, mais meu pacote de dados do inglês vai acabando. Então eu não conseguia falar nada. E eu comecei a misturar duas palavras em português e em inglês. Eu falo, eu não understand nada. Little, nada. E ele continuou falando, foda-se o que eu tava falando. E ele disse, e eu, no, nada, nothing. E eu ficava gritando assim. E aí do nada eu sei que eu fiquei nervoso, eu bati na mesa e falei, oh! Meu filho da puta, eu não tô entendendo nada. Aí o restaurante ficou um silêncio do caralho, ele olhou pra mim e fez, hijo de puta é você. Eu falei, oh, você fala espanhol. Espanhol eu entendo um pouquinho, né? Respeito. E aí eu não consegui, não consegui me comunicar. Aí, então, imagina, a primeira interação que eu tentei, eu já tive esse tipo de reação, aí me fechei tudo dentro da concha. É tipo quando você chega na balada, na primeira mina que você chega, ela fala, seu nojo, sai de perto de mim, seu feio. Você não vai chegar em mais ninguém o resto da vida. E é tipo isso. Então, por isso que eu não falo inglês. É muito importante você se preparar muito, né, para esse momento de antemão, para você não passar por situações tão constrangedoras, né? É claro que uma hora ou outra a gente vai passar por uma situação que a gente vai ficar meio enroscado, mas quanto mais você tiver o domínio, melhor, né? Eu não preciso esperar chegar lá na gringa para eu poder praticar o meu inglês, né? Se eu praticar bastante antes da performance, eu consigo melhorar cada vez mais, para quando chegar na hora já entender um pouco mais, entender melhor. E quando você memoriza só uma lista de coisas que você provavelmente vai usar, se sair um pouquinho fora daquilo que você se antecipou de antemão, como no formato de uma lista, eu digo, tá, galera? Ficar memorizando lista de vocabulário para viagem, lista de vocabulário para isso aqui. É interessante que você conheça bastante as estruturas do inglês, né, para saber os possíveis cenários. Quanto mais você se preparar, melhor você vai se sair. Beleza? Entendi, cara. Caralho, mas eu tô que entendendo. História de merda. E eu tive uma outra história de um avião que o moleque lambeu meu braço dentro do avião, indo de Orlando para Boston. A gente pegou um voo de 3h30. Tô parado aqui, do nada o moleque veio e lambeu meu ombro. Eu fiz, oh, no. E eu comecei a gritar no dentro do avião. E aí eu olhei, ninguém tava vendo. E o moleque lambeu meu braço. Eu fiquei meio, como é que eu falo que a criança tá lambendo meu braço? Sem parecer um doido, um tarado. Eu fiz isso. This is... Me lambeu. E o que ninguém sabe falar. Depois eu descobri que é licking, né? Mas eu não sabia nada. Olha só, outra coisa interessante.
A legenda captou aqui a palavrinha leaking, que na verdade é de vazamento. Por que isso aconteceu? Ele mandou um som da letra I como se fosse um som de I forte do português, né? E aí a palavra lick, que é lamber, acabou virando uma outra palavra que é leak, de vazar. Por isso que é interessante você dominar a parada e entender como é que funciona, entender os sons que as palavras têm, né? O som do I no inglês, já venho falando isso, já tem alguns vídeos, então se você me acompanha, você já vai saber dessa explicação. O som da letra E. O som da letra I tem esse somzinho, E. Então, quando eu quero falar lick, que eu vou pedir para a produção escrever aqui, L-I-C-K, lick, é lamber. The boy is licking me. O garoto tá me lambendo. The boy is licking me. Leaking é vazando. O menino tá me vazando aqui, vai ficar esquisito, né? Leaking. Na hora. Aí eu fiz, não, acho que o moleque fez alguma coisa, sei lá. Aí fiquei assim. Aí deu uns 5 minutos, eu relaxei, fui colocar o cotovelo de novo, ele veio e lambeu meu braço de novo. E lambeu umas 4 vezes, a um ponto que eu tava pra mãe dele. Eu não sabia falar, ele tá lambendo meu braço, então eu ficava só. E todo mundo pensando em retardado. Então, a imagem que as pessoas americanas têm de mim é que eu sou um retardado na porra dos Estados Unidos. Mas agora eu vou estudar lá no Canadá. Ele não desiste, ele decidiu que agora ele vai estudar inglês no Canadá. Mas é assim, a gente vai passar por algumas situações semelhantes, né? Então a gente vai ter que ter um pouquinho de paciência conosco, com o nosso aprendizado, respeitar o nosso aprendizado. Por isso que eu falo da importância que é você viajar para fora já sabendo um pouco mais. Porque se você só sabe o básico do básico, você não vai conseguir se fazer ser entendido, né? Agora você vai com um pouco mais de confiança, você consegue ir melhor na parada. Então, pratique bastante, se informe sobre o som que as vogais têm, os sons. Se você acompanha a Teacher, você vai perceber que eu falo bastante do som da aranha, do som do arame, para você tornar o seu inglês mais limpo, mais familiar, né? Dependendo do lugar que você vai. Então, se aprofunde um pouquinho na cultura, para você não pagar micos lá fora, né? Se bem que sempre tem uma história ou outra para contar, né? E se você tiver uma, me conta aqui que eu quero saber. E se você quiser aprender um pouco mais de inglês com a Teacher para se sair bem em momentos como esse aqui, eu vou deixar o link do meu curso aqui na descrição. Clica lá e vem fazer inglês com a Teacher. Até o próximo vídeo. Thank you!